uma startup é uma instituição e não um produto. E com isso carece de um novo tipo de gestão, principalmente porque está embebida dentro de um contexto de incertezas. Eric Rice. Meu caro Spina, você bebe desta fonte, né, startupeira, há muito tempo. Ainda tem aquela inconsciência, vamos dizer assim, coletiva, de que startup é uma brincadeira, ou vou fazer apenas um teste e vamos ver o que vai dar? Eu acho que tem muitos mitos sobre startup, né? Muita gente acha que as coisas acontecem magicamente, do dia para a noite, né? Ou que não precisa de preparação, que é só lá e fazer. E eu digo sempre o seguinte, não, ser empreendedor é um desafio gigantesco, né? Não é para qualquer um, no sentido que é necessário realmente você querer muito, você ter realmente uma paixão, mas não uma paixão cega, né? Tem que ser a paixão daquele que está muito conectado, muito atento às oportunidades, às necessidades, né? E como criar algo que seja diferenciado, que seja inovador realmente, que gere valor no final para o cliente final, né? No final, eu digo, o cliente é o nosso grande chefe, é o nosso grande objetivo, né? Nosso grande propósito. É como a gente consegue atender melhor, né? De uma forma mais eficiente, né? E trazendo mais benefícios para todo mundo. De janeiro a março eu ficarei no Vale do Silício, né? E você, de alguma maneira, por estar inserido neste ecossistema, entende muito sobre aquela cultura que lá foi formada. E de logo a gente chega no Anjos. Mas qual é a principal diferença hoje, quando a gente olha Vale, né, e a tentativa pelo mundo de algumas imitações, mesmo que seja ainda numa escala menor, onde é que o pessoal geralmente está errando? Porque quando eu vejo polos tecnológicos, tento entender movimentações, tentativas de formação de ecossistemas, tem muita gente, parece cada um querendo construir o seu próprio império, e a comunicação por vezes acaba não acontecendo, e consequentemente a gente tem vários patos, né? Sobrevive na história animal, mas não fala direito, não voa direito, não nada direito, e alguns ainda estão indo para o forno, vamos dizer assim. Na sua opinião, onde é que o pessoal está errando ao formar essas iniciativas na tentativa desse ecossistema? Bom, eu digo o seguinte, o Vale, ele é sem dúvida um exemplo para o mundo inteiro, né? Mas como você disse bem, não é para se copiar, né? O primeiro grande erro é esse, querer simplesmente se copiar e principalmente, né, não entendendo o que está por trás, né? Não entendendo que não é a glamorização, não é olhar os unicórnios, não é isso, né? É o que você realmente tem como, né, base, como fundamentos que propiciam sim criar negócios inovadores. Acho que esses são os fundamentos. Então, eu digo assim para todo mundo, você vai ficar lá 3 meses, eu falo, você vai ter uma oportunidade enorme de conversar, conhecer com pessoas. Eu digo sempre assim, procura entender a história, né? Como é que o Vale começou, como é que ele surgiu, né? Acho que essa, né, não adianta olhar hoje. A gente remete da década de 40, 50, 60 e muitos acreditam que é algo agora, né? Não. Talvez se fosse agora não se conseguiria formar um Vale pelas restrições hoje em dia que se há. Pode ser, então assim, por isso que eu acho que é importante isso, né? A gente tem que ver, né, lá atrás, né, a origem. E aí quando você entender a origem, ver os ingredientes que fizeram, que propiciaram a criação desse ambiente tão, assim, propício à criação de inovação, à criação de novas tecnologias, né, desenvolvimento desses negócios, os elementos fundamentais, né, que é essa conexão entre, né, as universidades, né, na época teve sim papel relevante do governo, não direcionando, não tentando construir um vale, não era esse o objetivo, é até bem interessante isso, né? O objetivo, não sei se é o mais nobre ou menos nobre, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, era até militar, né? Porque eles precisavam de tecnologias, né, mais inovadoras para o setor militar, e isso gerou uma necessidade, uma demanda por essas inovações, e aí tem nas universidades, tem nesse polo, né, junto com essa demanda, poder começar a criar essa indústria de inovação de tecnologia lá. Dizer, então, e Stanford estava ali no foco do negócio. Exatamente. Stanford, sem dúvida nenhuma, é um berço, né? E é interessante você conhecer Stanford, né? Que se você vê lá o seguinte, né? Por que Stanford, né? E não só Stanford, tem Berkeley, tem várias universidades lá, mas claro, Stanford sem dúvida é a grande referência, é porque eles conseguiram criar um ambiente também que se conecta, né, o desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento de negócios, né? Tem um evento que eles fazem lá, espero que você tenha a oportunidade de ver e conhecer,
em que eles pegam lá os alunos da área de graduação de engenharia e junto com os alunos de administração, de business, né, como eles chamam. Para quê? Para construir negócios, quer dizer, então eles têm uma visão que é a pesquisa e desenvolvimento, a desenvolvimento de tecnologias orientada para desenvolver negócios. E isso parte por meio de uma cocriação. Sem dúvida. Que eu trago muita relação com o próprio processo pós-pandêmico, que eu vejo muitas empresas hoje que exigem, né, que pelo menos 2 vezes na semana seja, né, o hibridismo, ou seja, tenha que vir para a empresa. E aí eu questiono assim, não, mas espera aí, vai para a empresa para cocriar ou só para ter uma reunião de 1 hora e todo mundo voltar para sua escrivaninha? Porque senão talvez a gente esteja adotando uma nova prática, mas com um conceito que na década de 50 e 60 já se adotava no Vale do Silício com outro pensamento. Um pensamento de um design thinking, vamos dizer assim, né, num processo de ideação, de criação, de teste, um tanto diferente, mas a gente continua ainda errando. Novamente, né, quando você tenta copiar uma fórmula sem entender, né, o que está por trás dela, é isso que acaba acontecendo no dia a dia, né? A gente vê também, como você falou, muitas empresas tentando mudar os seus modelos, né? Tentando implantar modelo de agilidade, né? Trabalho em times, né, multidisciplinares, mas se você não prepara as pessoas, elas não entendem, né, realmente o porquê daquilo, qual que é o objetivo, onde eu quero chegar, como eu chegar nisso, é simplesmente querer seguir a cartilha, como a gente fala, né? Não vai dar certo, não adianta, né? Que você falou, as pessoas elas vão lá, cumprem aquilo como foi determinado para elas e voltam ao comportamento original, porque no final do dia que a gente está falando são mudanças comportamentais, mudanças que você tem que, né, mudar a forma como você, né, reage, como você age diante do cenário que você tem à sua volta, e é isso que é o mais importante para você fazer inovação. Spina, Vale do Silício ainda, o que mais lhe chamou a atenção até hoje? O que ele tem de melhor e o que tem de pior? Então, acho que ele tem de melhor a colaboração, né? Lá você senta com qualquer pessoa lá, você expõe alguma coisa, ela está disposta a te ajudar, a te contribuir, por mais que seja um ambiente já bastante competitivo, né? Hoje sim o Vale é muito competitivo, né? Tanto para os empreendedores quanto para os investidores, né? A colaboração ela continua existindo, né? Então ninguém está lá querendo esconder o jogo, querendo, não vou contar para você porque é um segredo, senão você vai me copiar. Todo mundo lá já aprendeu, o que interessa não é a ideia, é a execução, é você fazer o melhor, né, que isso sim vai te destacar, né? Então acho que esse é o de melhor. O de pior, eu diria, não vou dizer pior, mas assim, como eu falei, já é um ambiente bastante competitivo, né? Muita gente também tem, às vezes a gente vê alguns empreendedores, não, vou pro Vale porque lá tem muito mais capital, tem muito mais investimento. Verdade, mas cara, você vai enfrentar uma competição, o nível é lá em cima, a barra é alta. Quer andar com tubarão, aprenda também a não sangrar. Exatamente, você tem que estar bem preparado mesmo, porque não é fácil. Então se tem um ponto positivo a colaboração, o ponto negativo é a competitividade, principalmente se você está numa ilusão do porquê está indo para lá, Spina. Sem dúvida, eu não vou dizer que é negativo, é um ponto assim de desafio, né? Um grande desafio. Você tem que realmente, eu falei, se você quer, né, entrar nesse mercado, você tem que saber que não é tão simples, não é tão fácil, né? A gente fala às vezes muito, Brasil é difícil fazer as coisas. Tem suas dificuldades, não nego isso, fui empreendedor há muitos anos e já enfrentei muitos deles. Ao mesmo tempo, as dificuldades que existem é para todo mundo, né? Então também são barreiras de entrada, como a gente fala, né? E no Brasil, qual é a maior barreira de entrada nesse mercado? Assim, a gente tem várias barreiras, né? Mas todo mundo sabe, né? Burocracia é complexa no Brasil ainda, né? Tem se buscado, né, melhorar, mas ainda é muito a parte regulatória, né, legislação, ela é toda muito complicada, né? Ela infelizmente ainda não é um ambiente, né, que facilite muito, né, e estimule você a empreender, né? Ainda você tem muitas questões relacionadas à segurança jurídica, né, a área tributária, né, a confusão tributária que o Brasil é terrível, né? Está se pleiteando fazer essa reforma tributária, mas aí você já vem com receio. Será que vai ser uma reforma ou será que vai ser um aumento de carga tributária, que é pior, seria mais prejudicial ainda, né? Então, esses são os pontos que eu diria que tornam o Brasil ainda, infelizmente, ainda um ambiente, né, desafiador. Mas, como eu falei, é desafiador para todo mundo. Então, ainda assim,
vira uma barreira para, né, novos entrantes. Se é uma barreira para novos entrantes, se você consegue se destacar, você tem muitas oportunidades. Eu mesmo não posso reclamar. Eu, como empreendedor, enfrentei todas essas dificuldades e tive um relativo sucesso, diria, no final. Não posso, né, podendo, assim, como eu falei, né, sobrepujar todos os desafios que a gente tem. Você viu esse copo d'água aqui, enquanto muitos não viam, outros viam ele meio cheio, outros viam ele que nunca seria enchido de água. Você, posso dizer, talvez tenha sido um dos pioneiros, né, desse mercado recente no Brasil, né, ou pelo menos de viver esse ecossistema, primeiro como empreendedor, hoje estimulando outros empreendedores também dentro disso, além de vários outros negócios. Mas por que você veio para esse caminho? Quem lhe apresentou esse ecossistema? Então, assim, eu conheci o modelo, por exemplo, de investimento anjo nos Estados Unidos mesmo, né? Que lá é o berço dessa prática. Lá no Vale mesmo, Spinol, foi para outra região? Não, na realidade, eu tinha alguns amigos meus que eram, enfim, ficavam em New Jersey, outro ficava na Califórnia, também não era no Vale, que já faziam isso lá, né? E já investiam em startups e tal. E eu, depois, né, de completar meu ciclo como empreendedor, vender meu último negócio, falei, não quero criar um novo negócio. Né, mais de 20 anos aí na linha de frente, como a gente diz. Que ano que era isso, Spina? Foi 2009 isso. 2009. Eu quero fazer algo, quero continuar, né, assim, né, a gente tem um pouco do vício do empreendedorismo, né? Eu falo, empreender, eu brinco às vezes muita gente, não é uma opção, é uma necessidade, né? Você precisa fazer algo, você tem aquela vontade de, eu quero construir algo, né? Tanto que ainda, assim, não é que eu deixei de empreender totalmente, a própria Anjos do Brasil é um empreendimento, agora a Alia vem fazer um novo empreendimento. Eu digo, não sou empreendedor no sentido que não tenho aquela ambição de criar novos grandes negócios, mas enfim, depois de completar esse ciclo eu falei, puxa, quero continuar, né, ajudando empreendedores, e aí conheci esse modelo de lá, falei, bom, vou buscar fazer isso aqui no Brasil também, por que não? Acho que é uma coisa que eu, quando comecei a empreender lá atrás, né, não tive um apoio desse tipo, né, e via que isso tinha muito valor, né, fazia muita diferença, porque não é só o dinheiro, né, o dinheiro é commodity, né, você consegue, enfim, né, se você tiver competência, você vai achar em várias fontes de financiamento. Mas o valor agregado da experiência, do conhecimento, dos contatos, as conexões que um investidor pode trazer para esse empreendedor, é isso que faz a diferença realmente. Então eu falei, poxa, vou tentar fazer isso aqui, né? E aí foi quando eu comecei a me aventurar nesse mundo, né, de investimento anjo, de empreendedorismo, investir em startups. É um momento que estava emergindo. Claro, também teve uma coincidência assim de timing, né? Foi um momento que começou a se criar, né, ou se desenvolver na realidade do Brasil o chamado empreendedorismo de oportunidade, que são empreendedores que estão buscando criar negócios realmente, né, de alto potencial. Então casou uma coisa com a outra, e aí a partir daí foi que eu me envolvi e me engajei nisso. Dentro dessa sua jornada profissional recente, você passou por vários perfis de empreendedores. E aquele estereótipo no sentido de preciso ter 20 anos, usar um sneaker, uma calça jeans e uma camiseta preta, né? A realidade de quem tem sucesso nesse mercado é bem diferente deste visual ao estilo Mark Zuckerberg. Qual que é a característica hoje mais comum entre quem acaba tendo uma jornada de sucesso dentro do mercado de startups? Ótima pergunta. Realmente tem os estereótipos, né, os mitos, como eu comentei lá anteriormente, mas quando você vai ver dados, estatísticas, você vê assim que na média os empreendedores de mais sucesso não são tão jovens assim, né? Eles estão na faixa assim, a idade média, né, com maior taxa de sucesso, empreendedores já estão com 35, às vezes até mais, 40 anos, que já tiveram uma jornada profissional, têm uma experiência, uma bagagem, né, e a partir disso que, né, resolvem empreender, sem criar tanta ansiedade, negócios. Sem tanto, né, e com maior organização. Com mais preparação, né? Ele já tem uma experiência profissional. Assim, também deixando claro, sem desmerecer, acho que os jovens empreendedores, eles têm uma característica que é importante. Assim, eles têm maior disposição ao risco, né? Afinal, é aquela história, né? Se não tem muito a perder, vou lá, né? E tanto que você vê assim, normalmente assim, as empresas emblemáticas, né? Assim, você citou o Mark Zuckerberg, Facebook, mas não só essa, a própria Apple e outras, assim, né? Elas surgiram muitas vezes de jovens empreendedores que tomaram um risco enorme, assim, de fazer algo, né, que seria, não sei se disruptivo o termo, mas, né, mas diferenciado realmente, com uma chance de fracasso muito alta. Então o que acontece normalmente é isso, né? A estatística mostra, empreendedores mais jovens
eles têm uma taxa maior de mortalidade, né, de startups, né, porque justamente tomam mais risco, mas também quando acertam, o potencial de acerto é muito maior, né? Os empreendedores mais experientes, eles talvez não vão criar negócios, podem criar negócios multibilionários. Tem alguns casos de empreendedores até que já com mais idade, com 50, 60 anos, criando, né, negócios gigantescos. Mas, novamente, por ter vamos dizer, uma experiência, claro, eles procuram mitigar um pouco mais os riscos, né, diminuir, por isso tem uma taxa maior de sucesso. Claro, às vezes não são negócios que, por não terem, né, tanta, vamos dizer, tanta diferenciação, não são tão assim, não são tão exponenciais, vamos chamar assim, entre aspas, né? Vou dizer entre aspas, deixar claro. Agora, quando você começou nessa jornada, você, claro, aplicava em função da própria inexperiência, do próprio aprendizado, e foi azeitando esse processo, foi colocando óleo na máquina para agir de uma forma um pouco mais sábia. Dentro dessa sua jornada, Spina, qual foi a maior cagada, o maior erro que você botou tempo, energia, dinheiro, que você falou hoje assim, tipo assim, Dal Bosco, nem ferrando eu entro ali de novo? Olha, assim, tem muitas, viu? Acho que, isso é, assim, eu digo assim, né, tanto como empreendedor, como investidor, eu digo, quantitativamente, a gente mais erra do que acerta, tá? Isso e não tem como, por mais que você seja um cara experiente, né? Claro, você vai minimizando seus erros, né? A experiência vai te dando isso, tá certo? Apesar que assim, né? Existem dois tipos de erros, né? Que a gente fala, né? Como investidor, existe o que a gente chama de erro tipo A, aquela que você investe e o negócio dá errado, faz parte, mas existe outro erro, chama tipo B, é aquela que você não investe, diz não, e o negócio, né, dá muito certo. Alavanca. Então, assim, não adianta você achar que você vai, com a experiência, pode até diminuir os erros tipo A, né, pode ir acertando mais a sua taxa, um pouco mais, não digo que vai ser muito mais, mas você pode aumentar também seu erro tipo B, deixar de investir em algumas, você fala, quero tomar menos risco, né? Pega um caso, vai, para só ilustrar isso, né? Eu ia fazer essa provocação em seguida. Qual tipo B passou na sua frente assim de raspão e não dei bola e hoje, tipo... Porque tem uma startup, não vou citar nomes mais para não ficar identificando, mas assim, gostei do empreendedor, gostei do produto, só que ela tinha duas questões que, né, pela cartilha, você fala, não deve investir, né? E eu acabei seguindo a cartilha e errei. Era empreendedor startup de empreendedor solo, né? E normalmente o ideal é que sempre você tenha 2 ou 3, né, cofundadores. Para diminuir o risco? Para diminuir o risco, né? Não ficar tudo concentrado na mão só. E não só para diminuir o risco, porque tem competências complementares, né? Enfim. E era uma startup de um produto único. Só tinha um produto e um produto físico ainda, então é um produto mais difícil de você escalar, enfim, tudo mais. E apesar de eu ter gostado do produto, eu gostado do empreendedor, eu falei, não, tá, né? Tem esse risco. Até porque eu tinha investido no passado em uma startup pelo solo e justamente faltou um cofundador que pudesse dar a complementaridade, né, das competências que ele tinha. Então, quando eu vi esse novo caso, eu falei, então não vou investir. E a startup deu muito certo, pelo menos até agora, que eu acompanho mais à distância, não tenho os detalhes, mas que eu só tenho reportado. Dava para ter se aposentado, Spina? Não sei se dá para aposentado já, mas assim, acho que... Você é o perfil que nunca vai se aposentar. Não tem como, né, gente? Acho que eu falo assim, gente, eu falo para todo mundo que vai investir em startups, olha, claro, você tem que ter objetivo de retorno financeiro, não pode ser só objetivo financeiro, porque se for só isso, demora muito, tem um risco mais elevado, né, você tem que ter muita paciência, tal. Mas eu garanto uma coisa, que existe um retorno imediato, que isso é garantido. São dois, na verdade. Primeiro, poder ajudar, contribuir, colaborar com esses empreendedores, dá um prazer, pelo menos acho que para todo mundo que gosta desse mundo, dá um prazer enorme. Mas tem o segundo, também, que é essencial, você aprende muita coisa, né? Abre tua visão. Eu, por exemplo, fui empreendedor na área de tecnologia por muitos anos. Aí depois de 20 anos falei, não, eu quero ver outras coisas diferentes. E aí vi uma startup de um outro setor, né, área de bebidas funcionais. E falei, pô, legal, vou investir, vou ajudar. Vi que eu podia ajudar muito aquele empreendedor, por mais que eu não conhecesse o setor dele, ele é um expert no setor. Mas com um background gigantesco. Exatamente. Então, e abriu minha visão, eu aprendi um monte de coisas que eu não conhecia. Então eu falo, tem até um investidor aqui, né, parceiro nosso, muito bacana, super experiente, né? Ele até no último congresso que a gente fez na Anjos Brasil, ele colocou uma frase super bacana. Ele falou assim, olha, investimento anjo foi o melhor MBA que eu já fiz na minha vida, entendeu? Valeu cada centavo daquilo que eu perdi e, óbvio, ainda estou ganhando, né? No final, o resultado dele é positivo, entendeu? Porque montou o portfólio e tudo mais.
Então, eu digo, essa experiência, esse conhecimento que se aprende, não tem preço, literalmente. Agora, de onde é que veio a ideia do Anjos do Brasil? Então, o Anjos do Brasil veio, assim, foi um conjunto de fatores, né? Não foi o único. Eu sabia, eu conhecia que dentro das boas práticas que a gente deve buscar, né, aprender, que investimento anjo é um investimento coletivo, é um investimento que se faz em grupos, né? Você não deve fazer individualmente, né, sozinho, para se compartilhar, né, diluir seu risco, também tem mais gente apoiando esse empreendedor, enfim, então você ter grupos, ter redes é essencial. E naquela época tinham pouquíssimos grupos, né, e grupos mais fechados, tal, e eu percebia, não, a gente precisa, né, desenvolver e crescer e ser um grupo mais aberto, ter, né, para que todo mundo que tem interesse em investir possa participar, possa aprender e possa compartilhar. Que ano era isso, Spina? Isso foi 2000. A Anjos do Brasil eu fundei em 2011, né? Comecei a olhar para esse mercado em 2009, 2010. Escrevi o meu primeiro livro, que é o Investidor Anjo, né, para empreendedores investidores. Isso comecei em 2011. E aí, no meio de 2011, falei: não, vou criar Anjos do Brasil, porque aí, né, também comecei a ser procurado por alguns. Depois que eu escrevi o livro, lancei o livro, alguns falaram: Cássio, legal. E aí eu vi o seu livro, mas eu queria entender mais como é que eu faço para me juntar. E aí eu falei: bom, então vamos montar aqui uma rede de grupo de networking tem que virar agora um negócio mais profissional. Ainda sem fins lucrativos, né? Anjos do Brasil sem fins lucrativos, mas com o objetivo realmente de disseminar, de conectar e de principalmente apoiar esses empreendedores, que é a grande missão nossa, né? Qual é o perfil do cara lá que fundou a startup mais difícil de você lidar? Olha, o mais difícil é aquele empreendedor que ele, né, vamos dizer assim, é aquela que falou da paixão cega, né? Que ele é o que acha que tem um Opala, sei lá, 7.2, 7.6, não quer desapegar? Não quer desapegar às vezes da ideia dele, ele acha que aquilo que ele criou é o negócio mais fantástico do mundo, né? E não está aberto. E eu falo, gente, é o que eu falo para todo empreendedor, eu falo, não é que eu tenho razão, eu tenho que ter razão, eu sei que eu falei, vou mais errar que acertar, mas você não tem que ouvir a mim, você tem que ouvir o seu cliente. Isso é o mais importante. O empreendedor que vai lá e tenta forçar para o cliente aquilo que ele está propondo, é o empreendedor que dificilmente vai dar certo, entendeu? O empreendedor que dá certo é aquele que está ali muito atento, muito ouvindo, né? Ouve mais do que fala, pergunta mais do que afirma. Esse é empreendedor que eu sei que tem potencial de dar certo. Quando a gente pega a sua carreira intraempreendedora, empreendedora, hoje um líder e que inspira outros empreendedores, por vezes a vida ela acaba não tendo roteiro. Ela tem alguns altos e baixos dentro desse processo. Mas quando foi o ponto de virada, Spina, na sua carreira? Aquele, talvez, se foi um dia ou uma situação que fez o seguinte: cara, valeu a pena, ok, foi um aprendizado, mas daqui para frente tem que ser diferente. Porque todo perfil que eu converso, que teve algo que, a partir de determinado momento, realizou de uma forma mais grandiosa do que vinha, e grandiosa aqui eu não estou dizendo em termos financeiros, mas grandiosa em termos de geração de valor, porque o que você faz hoje realmente expande diversas fronteiras, né? E bota perfis completamente diferentes dentro do mesmo ecossistema. Geralmente existe uma fase da carreira que fez com que você tomasse essa decisão. Ou às vezes um dia por uma puxada de tapete ou alguma situação. Quando foi esse teu momento? Acho que tive vários, viu? Não foi um só, mas assim, acho que os momentos que eu tive, que eu me recordo assim, são aqueles momentos que eu vejo que, sabe, quando você chega num momento que você sente que aquilo que você está fazendo já deixou de ter aquele propósito original, né? Que virou algo, né, assim, não sei se o termo é commodity, mas que não está agregando valor, né, como eu falei, principalmente para, né, o nosso objetivo final, que é o cliente, o nosso objetivo de atender alguém, né? E vira aquele ambiente competitivo, mas pela competição em si, sem agregação de valor. Eu falei, eu sou favorável a uma competição saudável, aquela que você está buscando cada vez fazer melhor para entregar melhor, mas eu, pelo menos particularmente, não gosto daquele momento competitivo que é do rouba-monte, sabe? Então, eu acho que o objetivo sempre é crescer o bolo, é fazer crescer mais. Eu acho que nos momentos que eu senti que esse bolo já não crescia mais, porque já estava no limite dele, e que aí virava o jogo de daqui eu roubo um pedaço seu, o outro rouba um pedaço seu, eu falei, pô, aqui já sinto, para mim pelo menos,
profissionalmente, como pessoa mesmo, não deixou de ter interesse. Mas de onde é que vem isso? Hã? De onde é que vem isso? Porque é uma característica do seu pai, da sua mãe, foi um vô. Quem que lhe inspirou para que esse valor do empreendedorismo você transportasse para cá? Porque de algum lugar sempre vem. Claro. Não, quem que mais lhe inspirou dentro dessa jornada? Nesse sentido, do lado empreendedor, acho que sem dúvida foi minha mãe. Minha mãe sempre teve esse lado empreendedor. É mesmo? Minha mãe sempre foi muito empreendedora. No quê? Ela, bom, enfim, teve várias coisas, mas principalmente na área de confecção, né? Nesse setor que ela sempre também gostou muito, sempre fez. Então teve confecção, teve lojas. Hoje trabalha assim, 12, 14 horas por dia, até falo, mãe, menos. Qual a idade que ela tem, Spina? Tá com agora 83 anos. E você tem que tentar fechar um pouquinho da torneira ali. Eu falo para ela, mãe, para menos, mãe, calma. Mas talvez é isso que deixa viva. Com certeza, com certeza. Acordando 3, 4 da manhã para ir trabalhar, falo, mãe, você tá doida? Que é isso, né? Mas é o que você falou, é o que move, né? E acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que eu herdei isso dela, né? Esse prazer que a gente sente, né? E principalmente o que eu falei, assim, o que mais me realiza, como você falou, não é o lado financeiro, claro, acho que o financeiro você tem que ter, é o retorno que você tem para o seu trabalho, mas o que mais me realiza não é isso, o que mais me realiza é eu sentir que aquilo que eu gerei gerou valor para alguém, né? Que nem o livro, eu não escrevo um livro. Por que eu escrevo um livro? Ganhar dinheiro? Não, ninguém ganha dinheiro com livro, né? Mas quando alguém chega para mim e diz, Cássio, puxa, esse livro me ajudou muito, cara, pronto, já me realizou. É isso que me dá o maior prazer, né, e que mais me satisfaz é fazer isso, né? Quando você viu que aquilo ajudou alguém. Spina, que região do Brasil você nasceu? Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo mesmo? E seus pais continuam aqui? Seu pai é vivo ainda? Meu pai infelizmente já faleceu. E ela continua aqui, sua mãe? Continua aqui. Na região, que bairro que era? Aqui a gente sempre ficou na região, agora no Itaim, né? No Itaim eu fico no Brooklyn, né? O Itaim era muito diferente. Era muito diferente. Era assim, bastante diferente, assim, né? O ambiente que você nasceu, seja da casa, do bairro, né? Você transportou depois um pouquinho para sua vida? Puxa, a pergunta agora você me pegou assim. Porque às vezes a gente não reflete, né? A gente vai vivendo no olho do furacão e a gente passa décadas e acaba não pensando nisso. Eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que pelo menos para mim de valores, sabe? Assim, não sei, assim, você falando essa imagem que me vem, né? Daquela coisa, sabe, de você ver né, naquela época, né, quando você vê que assim as coisas têm aquela é difícil dizer assim, mas tem aquela permanência, aquela coisa de base, de fundamento, sabe? Eu acho que isso para mim reflete como valor, entendeu? Dessa herança, sabe? Eu acho que você tem que trazer, que você falou familiar ou da sua vizinhança, né? Eu ainda às vezes quando circulo, como você falou, você lembra de imagens, né, que se guarda, né? Minha avó morava, a avó dos meus pais, eu lembro que a gente ia todo domingo almoçar origem italiana, né? Eu ia falar Spina. Então, Spina, italiano, não tem como negar, né? Pelo contrário, tem muito orgulho. E o Itaim tinha muita mercearia, muito açougue típico, o leiteiro. Então, enfim, a gente tem essa base, esses fundamentos aí que a gente tem, acho que isso pelo menos para mim, traz muito isso, né, de valores, de preservar os grandes valores, que é isso, que é o valor de você querer ajudar o outro, querer estar ali, né, da família em si, acho que isso para mim é o que mais, né, talvez tenha solidificado, pelo menos na minha vivência. Você perdeu na sua vida alguém que você gostava muito? Sim, meus irmãos da minha família. Em realidade, eu sim sinto que eu teria que ter passado mais tempo com eles. Meu pai, meus irmãos, minha mãe. Eu costumo dizer que quem perde algum ente querido, e todos nós em algum momento vamos perder na vida, a gente começa a entender o que realmente tem valor. Infelizmente, muitos só percebem isso na perda. Verdade. E quando você perde um pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, avô, seja lá alguém que você, de certa maneira, tinha não só um respeito, mas um carisma e uma admiração, aquela pessoa, além de ser uma marca para você, lhe deixou um legado, né? Você começa a olhar para a vida que algumas coisas dali para frente você não vai mais perder o seu tempo.
porque você aprendeu que realmente tem valor. O que hoje você não perde mais tempo que no passado dava de graça para os outros? Sim, eu acho que cada vez mais a gente, como você falou, né, vai aprendendo que você não pode ficar se apegando a detalhes, a questões menores, como a gente fala, né? Acho que você tem que buscar realmente cada vez mais a olhar aquilo que realmente faz a diferença. Você falou uma palavra para mim que é extremamente importante, eu acho, que é qual o legado que você quer deixar, né? E é exatamente esse é o ponto, né? Quer dizer, tentar sempre, e isso é um aprendizado contínuo, gente. Não adianta a gente falar, se eu falar, já aprendi tudo. Não, muito pelo contrário, eu acho que eu estou sempre aprendendo a como a gente conseguir realmente olhar para o que realmente importa, como você falou, né? Realmente o que importa, e para mim o que importa, né? Você falou, todos nós vamos passar, mas o que a gente pode deixar contribuir para o outro, né? Para o outro ser humano, eu acho que é o que a gente, é o grande propósito que a gente tem que ter aqui, né? Então, às vezes a gente fica triste, né? Às vezes você vê no noticiário as pessoas lá se matando, brigando por coisas, você fala, nossa, gente, não podemos mais, né? Como ser humano, acho que a gente tem que ir para um próximo estágio. Então, eu acho que cada vez mais eu tenho buscado também, como ser humano, aprender isso, né? E cada vez mais meu propósito é isso, né? O que eu posso contribuir para quem está quando eu digo a minha volta, não é só próxima, assim, a minha volta eu digo como sociedade, como mundo até, né? Pensando nesse aspecto até mais amplo, né? Acho que se eu contribuir um pouquinho eu já fico feliz. Você é um cara que já viajou bastante, né? Pelo Brasil, entre outras experiências, mas qual o local que mais talvez você tenha visitado que tipo, você mais se identificou? Porque eu vi o porquê dessa pergunta, porque muitas vezes com o local que a gente mais se identifica, a gente tem um pouco de nós lá. Tá. É uma pergunta boa, nunca parei para pensar nisso, mas assim, se bate pronto assim a resposta, eu acho que assim, às vezes você visita algumas cidades do interior, né, cidades menores, e que se falei, talvez pegando até aquela outra pergunta sua, né, do passado, né, apesar de São Paulo, né, já ser muitos anos uma cidade grande, né, ela tinha essa característica um pouco mais, né, os bairros interiorianos, né? Microcidades, né? Exatamente. Então, acho que isso para mim talvez é onde me reflita mais, sabe? Falar, puxa, ver ainda aquela a gente vive, né, um ritmo frenético muitas vezes, você vê lá que o ritmo não precisa ser tão frenético, né? Você fala, puxa, olha só. E que a felicidade também mora ali. Com certeza, né? Então, eu falei, a gente sempre está aprendendo. Eu falo assim, né? Como você falou, acho que eu já tive a oportunidade de viajar muito no Brasil e no exterior, e cada lugar que você vai, cara, é impressionante como você tem sempre muito a conhecer e aprender com todo mundo. Agora, quando a gente transporta Cássio Spina para o exterior, a gente encontra, claro, além da cultura diferente, mas algumas surpresas positivas e outras negativas também a gente passa. Em termos de inovação, e aí já não vale Vale do Silício, porque a gente já conversou parte aqui hoje. Mas tem outro local, Spina, que você conheceu pelo mundo, que você fala assim, caramba, lá me surpreendeu, e fica inclusive uma dica para quem está nos vendo, nos escutando, tipo, trate de conhecer o quanto antes, porque vale a pena. Bom, acho que um ecossistema de inovação, sem dúvida nenhuma, Israel é um polo realmente muito diferenciado. Eu achava que você ia responder ou Israel ou Singapura. A Ásia também, acho que Singapura eu particularmente não tive o plano de conhecer, mas conheço bem China, né? Taiwan e China também são lugares fantásticos, né? Bem diferentes, mas também muito inovadores. Digo Israel porque Israel foi um dos países que eu conheci, digo mais recentemente, já faz uns 7, 8 anos, né? Que a gente, inclusive a gente na Anjos do Brasil, né, a gente fazia missões para o Vale do Silício, aí passamos a fazer missões agora para Israel. Todo ano a gente leva um grupo para aprender realmente lá. E realmente Israel tem até uma característica interessante que eu acho que para nós faz até mais sentido às vezes, eu acho, porque o Vale ele é autossuficiente, né? O Vale, puxa, não depende de ninguém. Israel já não é assim, né? Por mais que eles sejam muito avançados em tecnologia, inovação, eles precisam de outros mercados, né? O mercado deles é minúsculo, né? Então eles têm esse desafio, e esse desafio que não é o mesmo desafio do Brasil, tem o contrário, a gente tem um mercado bem razoável, né? Então temos tamanho, mas a gente também tem outros desafios. Então vamos dizer assim, esse paralelo, né, de ter desafios, quer dizer, que você não é autossuficiente, eu acho que para nós até traz assim, um aprendizado, uma experiência, um compartilhamento que faz muita diferença, entendeu? Então eu recomendo para todo mundo, quem não conhece
para conhecer. Fica o convite aqui, março do ano que vem estaremos lá novamente, para você inclusive fazer essa missão que a gente faz todo ano, porque realmente é fantástico, é um ecossistema assim, muito colaborativo também, o pessoal realmente se abre, né, conta tudo, né, compartilha tudo com você, né, são muito diretos, né, não tem muita, né, tem lá que eles chamam até o termo chutzpah, que é o termo que eles usam para dizer que, olha, a gente é direto na lata, entendeu? Não tem muita meias palavras. Um tanto diferente do brasileiro. O brasileiro ele tem a cultura latina, não é só brasileiro, né? Tem essa herança cultural, de às vezes a gente ser, né, aquela história, né? O sim, não, às vezes não é um sim. Exatamente, né? Então isso mas é um aprendizado. Eu acho que às vezes é melhor você ser um pouco mais direto, entendeu? Por mais que às vezes pode parecer um pouco mais rude, puxa, é muito melhor às vezes você ouvir um não e não ficar aquela coisa te enrolando, do que, vamos ver, tô vendo, tô estudando, sabe? Não, pronto, tudo bem, vamos para frente, vamos para a próxima, não é assim que funciona? É muito melhor. Então é um aprendizado também para nós, cultural, né? Da mesma forma como na cultura oriental, eu aprendi muito a questão da coletividade vir à frente do individual, né? Isso eu vi na prática lá, que não digo todos, mas assim, né, todos que eu tive a oportunidade de ter relacionamento, quanto eles põem, né, o coletivo acima, né, dos seus interesses próprios, né, privados, que um pouco a cultura ocidental ela tende a ser mais personalista. A gente vê primeiro a gente, depois a gente vê os outros, né? Lá não, lá a tendência deles é primeiro deixa eu ver o coletivo, depois eu vejo o meu individual, que eu acho que é uma coisa muito importante como sociedade, né? Se a gente pensa no todo primeiro, no final para a gente vai ser bom também, entendeu? Então acho que eu falei, cada um tem um aprendizado muito bom para você trazer. Se a gente faz um resgate histórico e pegamos há 300 anos existia uma certa dominância francesa, há 200 inglesa, época de Revolução Industrial, os últimos 100 anos foi o século dos Estados Unidos, né? Agora a gente tem outros 100 anos agora para frente, né? Ou neste século, mais 80 pelo menos aí, onde se fala muito entre uma disputa China, Índia e talvez Arábia, principalmente pela islamização, né, do próprio Ocidente. Quando a gente vê este próprio mercado de investimento, de ambientes de inovação, Spina, e não apenas o mercado tradicional do óleo e gás, e que fez também com muitas economias se deslocassem, qual o tipo de cultura ou qual país você acredita que vai se sobressair aí nas próximas décadas dentro desse nicho? É uma questão complexa, eu diria, por esse motivo. Não que sentido, acho que a primeira coisa, né, eu não gosto, sendo bem direto com você, assim, desse modelo de essa competição que eu falei, Estados Unidos versus Índia. Não, gente, todos somos seres humanos. Porque o pessoal adora um ranking, né? Adora publicar um ranking. O ser humano ele tem essa natureza competitiva. E eu acho que, novamente, a gente sabe que isso é importante, porque isso move a gente a ser cada vez melhor, fazer mais. Mas tem que ser um competitivo até um certo ponto, né? Um competitivo que realmente para, né, melhorarmos. Agora, aquela competição que é destrutiva, né, que gera as guerras, né, isso é terrível. Esse é um lado negativo, é um lado muito ruim. Então, por isso que eu acho que assim, eu prefiro dizer o seguinte, né, em vez de falar qual que é dominar, até a palavra dominar eu acho que é muito negativa. A palavra é qual aquele que vai conseguir contribuir mais, vai, né, agregar mais para o outro, que vai ajudar mais, entendeu? Acho que para mim a nação, o país, o povo, seja quem for, que conseguir ajudar mais, esse é o grande vitorioso, entendeu? Esse é que vai ser realmente, se gosta de usar o termo dominante, o dominante. Principalmente por causa do advento do metaverso, ChatGPT, ela vai ter uma movimentação muito forte que eu acompanho, né, de um novo vale, com outro foco, mas um novo vale sendo formado na Flórida, principalmente em torno de Miami, né, que se trabalha muito isso. Pega a própria Starce, né, hoje em dia já está com, né, Maurício, já saiu do vale e hoje tá, por exemplo, em Miami, lá vai. Mas percebo principalmente nos últimos 4, 5 anos, uma movimentação mais intensa naquela região. Também faz parte aí da sua percepção, Spina, o que você acredita, o porquê da Flórida começa a ser, de certa maneira, vista por muitos olheiros?
Eu acho que assim, tem uns contatos lá, né? Tem uns grupos de investidores anjos que a gente já teve relacionamento, investidores de lá. Eu acho que assim, é um movimento de se espalhar no mundo, na realidade, né? E acho que, poxa, a gente tem potencial inovador em qualquer lugar que você vá. A questão é você tem que ter as condições que propiciem, que estimulem isso, né? E uma das coisas, por exemplo, que eu sei que o estado da Flórida tem, que é bem interessante, ela estimula o investimento em startups lá. Se você investir lá numa startup, por exemplo, eles dão isenção tributária para você nos seus ganhos. É isso que vai fazer as pessoas? Não, mas é um estímulo, tentar direcionar esse capital para apoiar esses empreendedores, né? Esse é um problema que a gente tem no Brasil. Hoje existem vários estímulos para vários setores importantes, né? Não vamos negar. Agora você está falando muito, né? Já há algum tempo, e agora vai se ampliar os investimentos para a área de infraestrutura, né, que já são incentivados e vão ser aumentar os incentivos. Acho que essenciais, né, importantes. Agora, quando a gente fala de investimento em startup no Brasil, né, resolveu se tributar como se fosse uma renda fixa, né, que é absurdo, né? A gente vive, infelizmente, nessa questão, uma situação que eu falo, isso vai fazer o investidor deixar de investir? Não, vou continuar investindo. Mas a gente sabe que assim, né, isso, né, não atrai mais investidores para investir, né, em startups. É uma falta de direcionamento estratégico. Então, acho que o que talvez na Flórida, não é esse, obviamente, que eu falei que fez, acho que é um conjunto de fatores, né, de universidades. Eu vejo, né, eu conheci algumas universidades também na Flórida que estão estimulando mais o empreendedorismo, né, criar esse berço, essa base. Aqui no Brasil também a gente tem várias universidades aqui, né, criando seus centros de empreendedorismo, buscando fomentar essa prática, né, dar essa preparação para esses jovens também poderem optar, se for o objetivo deles, crescerem nessa carreira. Então acho que são ingredientes que vão propiciando você a ter, né, essas iniciativas. Então acho que e você vê isso que eu falei, você falou da Flórida, sem dúvida nenhuma, mas por exemplo, o Texas também, né, que eu pouco acompanho, vi fazendo isso. Ano que vem estou na SXSW lá, não sei se você vai estar, mas qualquer coisa a gente vai gravar podcast de lá. Quem sabe, vamos ver. A agenda sempre é mais complicado, porque muitos eventos não dá para ter em todos, mas enfim, acho que você falou, acho que tem no mundo inteiro isso está, né, se viu que realmente, né, a inovação e o empreendedorismo são agentes de fomento, inclusive de impacto social, né? Alguns maiores, outros menores, mas todos eles têm, né? Porque geram renda, geram, né, empregos, geram, enfim, um benefício, alguns até mais, né? Eu gosto muito de empreendedorismo de impacto social, inclusive um dos desafios que eu coloquei para nós, para mim, para Anjos do Brasil, como é que a gente aumenta o impacto social do que a gente já faz. Enfim, essa é uma das coisas aí que a gente está aí agora objetivando crescer, né? Então, eu fico contente e acho que a gente tem que tirar concentração, mesmo aqui no Brasil, eu falo, a gente sabe, uma concentração muito grande aqui em São Paulo, no Sudeste, poxa, mas falei, nas viagens que eu fiz até para outras regiões do Brasil, tem empreendedores bons em todo o país, né? Agora precisam criar condições para que esses empreendedores floresçam e desenvolvam seus negócios onde eles estão. Spina, você é escritor, né? Além de escritor, é um educador, porque quando você lança Anjos do Brasil e capacita esse mercado, aumenta o nível de consciência, não sei se você percebeu, mas você é um educador. Agora, para a gente finalizar esse episódio, qual o livro que ou mudou a sua vida ou gerou uma grande reflexão que talvez você possa indicar, né? E aqui para a câmera fechada, porque a gente vai terminar o episódio com essa sua super dica. Olha, tem vários livros muito bacanas, né? Assim, um livro mais recente, vou falar, que é assim, um livro que eu gostei muito de ler, é o Hard Things About Hard Things. Tem em português, eu não lembro o título, acho que As Coisas Difíceis sobre as Coisas Difíceis, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a tradução. É que eu li em inglês e gravei em inglês o nome, mas tem em português também, que o autor é o Ben Horowitz, né? Que é um empreendedor que enfrentou, ele conta a história dele empreendendo, os desafios que ele teve, que foram, né, super, né, realmente difíceis, que ele teve que enfrentar, por isso que o título do livro é esse. Então mostra que a jornada de empreendedor é uma jornada bastante desafiadora, mas quando você tem a perseverança, você tem a escuta ativa, né, que eu falei lá, tá sempre conectado, entendendo e tal,
né, e acredita naquilo, mas acredita não de forma cega, né? A forma realmente com uma missão, você chega lá, né? Mesmo com muitos fracassos, mesmo com muitos percalços nesse caminho. Então esse é um livro que eu mais recente, eu já li faz acho que uns 7, 8 anos atrás, mas assim, enfim, tem um outro livro aí, se eu posso já indicar 2, que eu acho que é bem bacana também, que é um livro mais clássico, mas que me gravou muito, que chama-se A Meta, né? Que ele fala da teoria das restrições. Então mostra, né, os gargalos que você tem, não só em produção, né, porque ele foca um pouco mais na linha de produção, mas serve para a vida como um todo, né? Então, enfim, duas dicas aí que eu posso dar diferentes, mas muito valiosas aí para quem tiver interesse.